E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Edson Belém, de novo aí com vocês, né? E o objetivo aqui maior é falar, no caso aí do curso de segurança, que é um curso que a gente vai tentar fazer um curso preparatório logo no primeiro módulo. Acredito que eu, no final do curso a gente já está já preparando os alunos para fazer prova de certificação. Vocês me conhecem, sabem o grau de profundidade que a gente tenta aí, né? Então, na verdade, esse curso vai começar dia 7 às 2 horas da tarde, vai de 2 às 5. E o valor dele, no caso aí, tem alunos que tem um valor X, outro, mas em média aí a casa aí dos, né, para quem não é aluno meu ainda, até agora, tá, quem vai estudar a primeira vez comigo, fora, não é nenhuma promoção, é R$ 490. Sendo meu aluno, aí tem todos os descontos, que meus alunos de cada local sabem, né? E aí eu vou deixar claro depois como é que são esses descontos, claro que os alunos já sabem, e afirmando que já tá, são poucas vagas presenciais. Então, se você quer fazer o curso presencial, afirma logo sua vaga. Te garanto que tu vai se arrepender, jamais. A gente sempre tenta dar o máximo nosso, a gente sempre inclusive todo esse curso é prático, né? E muito voltado para segurança mesmo, né? Eu vou, claro que todo o material que a gente deixa a máquina vulnerável, eu vou explicar, e tudo é uma máquina qualquer que a gente vai levantar local, então nada de nenhuma máquina online ser atacada, nada disso. Isso não faz parte da minha ética nem do meu trabalho, ok? Então a gente vai começar a falar mais ou menos aqui alguns conceitos, né, rapidamente, de dessa parte de segurança. Então, meus amigos, não é fácil. Primeiro, a ignorância e como as autoridades, ainda mundiais, ainda nossas autoridades nacionais, ainda nossos meios, nossas empresas, ainda os nossos coordenadores, ainda nossos diretores não reconhecem, eu não estou falando de todas as organizações, estou falando em geral, não conhecem segurança como um problema grave. Então, assim, hoje, quando a segurança ela não é de uma forma, uma certa, observada com carinho e com muito detalhe, ela se torna, com o decorrer do tempo, um grave problema para a sua empresa, né? E aí eu vou falar alguns ataques que tivemos, enfim, né? Eu não, mas o mercado mundial tal. Tem o primeiro bloco de conceito formado pelos militares, que é ataque à cadeia de suprimentos, no caso, né? Então, traduzindo, então, o primeiro tipo de ataque, que onde a ideia do invasor, do hacker, né, é primeiro se armar contra, né, se preparar, então ele está observando o alvo, ele está analisando se vale a pena ou não, tem todo um estudo sobre isso, né? Então ele vai verificar, fazer alguns mecanismos de busca, vai fazer alguns mecanismos de roteamento, de verificação, né, no caso das portas, algumas portas que você... Enfim, ele vai fazer um trabalho aí, eu não vou ficar vazando sobre o curso, mas ele vai fazer um trabalho de investigação bacana sobre quem é e quem será o alvo de ataque. Então, a primeira etapa desse curso. Não estou dizendo que vou seguir esse manual à risca, tá? Mas a segunda etapa, já depois do reconhecimento, já se armar, então a pessoa começa a se preparar realmente para fazer. Ele já começa a dar falsos ataques, falsos positivos, começa a verificar as defesas, enfim, se elas realmente estão em dia, se tuas portas realmente estão vulneráveis, no caso, seu faro está protegendo, está segurando, no caso, os caminhos de in e out do faro, se está batendo ali, está respondendo direitinho. Então ele começa a observar essa parte aí de se armar, no caso, né? Então ele está montando toda uma parte de vetor, né? De observação de vetor,
para ele poder, no caso aí, se posicionar. De repente ele já começa, ele consegue mandar algum tipo de informação que a partir daí ela começa a invasar, começa a dar dados do seu computador de uma forma ali que você não tenha conhecimento e tal. Né? Então tem milhões de formas disso, né? Então primeira etapa aí que você tem que se preparar é caso de phishing, então e-mails que a pessoa manda, o cara clica sem saber, ou o próprio SMS também, a pessoa liga, me dá o código, nada de dar código, nada, esse tipo de ataque. Geralmente, se for e-mails enviados aí, pode ser spam, e aí no objetivo. Se for phishing, no caso aí, ele está querendo, tá buscando dados seus e está coletando dados seus. O spam porque você não sabe a procedência do que está acontecendo. E o phishing, na verdade, está começando a coletar dados seus aí. Com isso, assim, ele começa a verificar as vulnerabilidades, se armou todo, se preparou. E aí vamos para a terceira etapa aí do ataque aí, da brincadeira que está sendo feito. Claro que tem todo modo de se preparar também para isso tudo, mas é o ato de entregar, né? Então, ele consegue acesso, ele consegue de alguma forma já tá dentro do teu sistema de alguma forma bem, não muito contagiante, mas já tu começa a dar informação, então ele começa a estabelecer uma conexão remota com a sua rede, ele começa já de uma forma a chegar de uma forma bem lenta, de uma forma já toda planejada, né, toda observada antes. Então o princípio da observabilidade ocorre muito nisso aí, dos dois lados, tá? E aí, a parte depois que ele já entrega a encomenda para você e essa encomenda já começa a fazer estrago na sua defesa, enfim, né? Começa já a corromper o sistema operacional e vai quebrando todos os protocolos aí de casa da segurança aí. A quarta etapa é explorar, e aí ele começa a explorar, no caso, até onde vai ter sistema, até onde vai ter tua segurança, enfim, né? Então, são 7 etapas, são 7 cadeias, esses tipos de ataque foram preparados por vários militares do mundo inteiro. Então, é um sistema que realmente foi mapeado pelos militares. As associações militares realmente têm muito a contribuir nessa área, trabalham de uma forma muito justa e séria, e temos assim organizações no país que atuam bem nessa área e graças a Deus, né, nem todas as áreas que estamos abandonadas não, né? Então vamos voltar aqui assim que é o momento que o cara instala, né? Então ele instala, já começou já a instalar, já prendeu tua máquina num ponto. Então você acha que pelo teu banco de dados ele está prendendo tua máquina, está mandando por lá, mas ele está em um backdoor, ele está geralmente ameaça com uma mão, ataca com a outra, ele ameaça uma porta e entra na outra, né? Então é o momento que ele começa realmente já a se instalar e começar a se movimentar dentro da máquina, na sua máquina, e se camuflando o tempo todo e se, né, no caso aí, o tempo todo se preparando, né? Bom, a ideia dele não, é sempre não ser detectado, né? Manter sempre a sua anonimidade aí, no caso aí. Sétima é o momento que ele vai ter um callback, né? No caso ele vai começar a verificar tudo que aconteceu e aí ele vai, na hora ele vai começar a tentar assumir o controle do teu sistema. Então ele já começa já a plantar tudo que vai acontecer, então é o momento final que ele já está dentro, já planejou, já mandou para o seu sistema, já conheceu tudo, ele já está agora implantando a armadilha final. Então ele aprendeu realmente sobre o seu sistema, tá? Ele usou métodos, vários métodos para poder verificar, se infiltrou na tua máquina e de uma forma que você nem notou. Então isso passou alguns meses e corrompeu tudo e você nem notou. Que às vezes até ele compilou, decriptou, ele compilou todo o seu sistema operacional Linux, ele redirecionou todos os seus portos. Seu IP não está falando com o servidor, o teu IP só vai até a minha porta do meio para lá que o IP dele que fala, entendeu? Então assim, quem tem acesso ao servidor é ele. Então, muito cuidado, né? Então, sexta etapa, ele está instalando a cama de gato, que ele vai, no caso, fazer você deitar, ou ele vai deitar,
E a última etapa ele persiste, aí persistir ataque mesmo maciço, e aí ele vai realmente botar para executar os programas aí, né? E até a sua oitava etapa, que é a sua retirada, que aí é tentar levar os dados da pessoa que foi, no caso aí, ou do grupo, ou seja, lá da empresa que foi acessada e a venda para Deep Web, né? Vocês sabem que nessa camada Surf Web, Deep Web, é uma camada muito vasta e tem muito pouco acesso de diversos milhares de pessoas, tem acesso de milhares de pessoas, mas não tem sequer proteção, sistemas de proteções realmente robustos, como são na SurfWeb, que tem vários mecanismos como ARPANET, como vários outros sistemas de defesa aí, entre todos os sistemas aí de política em cima dela. Então, ele já cai um pouco na clandestinidade, indo cai um pouquinho mais para Dark Web, aí, então podendo vazar até chegar na Dark Web. Então, assim, falando em miúdos, né? A Dark Web é onde a criptomoeda, ou na Deep Web é onde a criptomoeda trafega. Então, bitcoins, né? Então, por que vive aumentando, né? Então, só para você entender como é que funciona o mecanismo aí rápido, tô dando uma revisão rápida aí de tudo aí, para você entender de uma forma leiga e ao mesmo tempo de uma forma aí leiga, que eu tô falando para leigo, no caso, meus alunos estão começando agora, tá? Então, para isso você tem que estar sempre monitorando seu computador, esse negócio de baixar torrent, Windows, logo teu SO é o seu carro principal, seu carro-chefe. Acho que você deve gastar o seu dinheiro aí, no caso aí também, para comprar o Windows principal original, receber dentro desse, fazer com que você habilite, no caso, e consiga importar as políticas de segurança mesmo dos servidores, como, né, no caso aí estou falando do Windows NT Server, que tinha um Active Directory, buscar essa importação para você colocar dentro da sua máquina, Windows 8, Windows 10, Windows 11, e com isso você começa a ter, né, no caso, controle de acesso, você começa, eu vou falar de mitigação desses erros já, né, e começa a evitar, né, trazendo algumas políticas também de outros, do próprio Windows mesmo, que é mais sério, que seria o Windows Server, no caso 2017, enfim, né. E aí tem alguns ataques, e aí Freeza, né, que é meu aluno Freeza, nisso que eu vou falar agora, ataque malware, no caso aí, são softwares maliciosos que se aproveitam da vulnerabilidade do sistema para fazer, né, no caso aí, o ataque de rede, invadi-la através de um download que você deu, alguma coisa que você não, pediu alguma coisa, um material e veio o material mais alguma coisa que você não viu, né? Então ele está ali, ele vem. Um phishing, por exemplo, né, no caso aí, é um tipo de malware também, né? Então, tipo de ataque disparado em massa, que consiste em via nexos de links infectados por meio de e-mails, ou mensagem, ou SMS, em redes sociais e SMS. Ransomware, que é o que criptografa, fecha tudo, e aí corrompe tudo, né? Que esse aí vai pedir resgate, né? Que chega a esse nível. Falando mais alguns ataques também, tem o bootnet, que infecta os dispositivos realmente de conexão, que faz com que sua rede fale com outra. São os roteadores, por exemplo, né? No caso aí, roteadores alguns roteadores têm também o serviço de gate, ou gates que vão fazer com que você fale uma rede diferente, fale ou troque informação uma rede diferente com outra. Então, bootnet é a ideia de você se conectar ali lá no seu roteador da sua TV lá, box lá, XPTO, entendeu? Para fazer propaganda de alguém. E aí ele começa ali, no caso, a observar o tráfego de dados, ele pode mudar o tráfego, ele pode alocar nessa rede Wi-Fi, no caso, se ela for, sempre, geralmente deve ser private, no caso público, o cara vai tentar jogar uma impressora ali para prender, e a ideia de prender é sempre mandar sinal que, como um sensor
de iluminação no lugar que está escuro, todo mundo observa onde ele está, né? Então, rootkit, que são programas que permitem acesso privilegiado ao computador, a uma área restrita, como uma área de trabalho, por exemplo, a pessoa pode raptar toda a sua área de trabalho, então é complicado isso. O cuidado com os programas de acesso remoto, programas de FTP, Telnet, esportes, no caso 23, aí 21, 22. E assim, evitar mais, bloquear bem aí, tem, né, no caso aí para isso, abrir sua política de firewall, tudo que é que é entrada, bloqueia. A maioria dos serviços que você tem de confiança vai dar ruim na sua rede, mas aí por isso tem um custo. Mas geralmente a out é que sai da sua rede, não? Então tem menos problema do out que o in, né? Claro que tem problema também, mas o in, então bloquear para dentro do tomate tem que bloquear quase que tudo, né? Então observar bem isso aí, né? Spyware, que são os programas que ele, né, no caso aí, eles infectam dispositivos e tal, sem ter conhecimento. Troia te dá um programa que tem um objetivo, mas ao final tem outro, né? Revelar todos os dados. E tem vários outros ataques por HTML, como XSS, enfim, né? Por formulários, tá? E aí tem, no caso aí, phishing, que são mensagens bem realmente, de novo, phishing, mensagens fraudulentas, normalmente através de e-mails, que aparece de fonte confiável, mas você tem que olhar sempre o link. Geralmente eu não clico em e-mail, nem que eu receba, a não ser que eu tenha negociado alguma coisa antes. Eu não vou receber bônus de Natal nem nada, então esquece isso. Fica clicando em e-mail, com anexo, estou fora. Bom, e aí man do meio, man do middle é uma pessoa que se conecta no meio, e ela começa, no caso, né, ele começa desconectando a sua máquina do servidor, né? Então ele entra ali para se desconectar, ele começa a fazer com que o endereço teu de IP seja o dele, então parece que você está no servidor, mas é ele que está no servidor, ele começa a falar e você chega até a máquina dele, tá? E aí ele começa a falsificar, enfim, né, os dados, e aí ele quando começa a dialogar com o servidor e tal, e aí já se preparando, porque ele vai fazer aí, Mindo é brabo, né? Então assim, só você, né? Então todo IP tem um tráfego de ida e de volta, tem hora que você manda uma coisa nesse tráfego TCP/IP e a pessoa manda o roteamento dele, muda o endereço do roteamento dele, tá? Geralmente eles fazem tag de falsificação do teu IP, quer dizer, né? Então eles usam o teu próprio IP para isso e faz geralmente ataques de replay, que são ataques que vão interceptar ali no meio as mensagens antigas e velhas e tal. Eles vão fazer ali uma, um apanhado de dados que aconteceu de troca de mensagem para saber o teu perfil, na verdade, ali, né? E aí um ataque de DDoS, geralmente DDoS é um ataque que eles vão usar algumas vezes máquinas zombies, são máquinas que já são invadidas já, são pessoas que já foram invadidas, mas só tem o objetivo de usar elas para aumentar a potencialidade do ataque dele e no momento, na hora certa, eles vão atacar em massa, mandando vários protocolos, mandando vários arquivos, prendendo várias portas para que o servidor caia, né? Não é fácil falar de segurança, porque eu sei que do outro lado, né, vocês, né, no caso, podem receber de uma forma não amorosa. Eu não estou querendo botar medo em ninguém, estou querendo orientar. Eu sei que eu estou falando rápido, né? Eu sei que também eu estou falando para meus alunos de faculdade também, estou falando também para meus alunos, estou falando para meus amigos também, tá? E assim, se quiser mais informações, pode entrar em contato comigo, ligar para mim, sem problema nenhum, né? Então, em ataques já simulados, que são pentestes, geralmente engenharia social está fora, né? Porque engenharia social geralmente tá aí que a pessoa fica perguntando dados pessoais e tal. Tá perguntando dado pessoal, para que responder, né? Se não sabe teu nome, por que ligou para você? Começa por aí. Tá perguntando seu número de CPF, se tu é cliente dele, obrigatoriamente ele tem que cadastrar, tem que perguntar nada. Já bloqueia ali a conexão logo da primeira ligação, já bloqueia. E não me interessa, dali já foi, Quanto menos informação, melhor, tá? O número de cyberataques aí
nos últimos tempos aí, vamos botar em 3 anos, foi 4.500% de aumento. E aí depois eu vou colocar lá esse número é absurda para mim, uma forma absurda de mostrar que o mundo ainda está muito aquém do que era para segurança, até porque o que acontece? A gente vai aumentando o nosso serviço. Relembra aí, né, no caso. Você faz segurança, você vai à reunião como, né? Você faz segurança por serviço de streaming, né? Olha isso aí. Você não usava, antigamente a gente só usava e-mail, né? Você usa vários programas hoje para entrar, dialogar com outras pessoas. E cada programa desse, querendo ou não, ele deixa uma brecha muito grande e talvez eles acabam corrompendo o SEO de uma forma que não possa haver mais reparo ou que você tem que ficar de olho o tempo todo constante, né? Então, é monitoria 24 horas do seu computador em cima do que você está instalando, né? E aí vem, né, no caso aí, malware, que são softwares maliciosos que inclui vírus, né, programas tipo worms, basicamente são programas que fazem com que eles aproveitem a vulnerabilidade para infringir suas redes, né, e para atacar quando o usuário estiver, no caso aí, desprevenido. Ataque de injeção de SQL via, geralmente, formulários, fazem esse ataque simulando que o comando de SQL é um, eles acabam mandando um ou outro para deletar tudo que está lá dentro do teu banco de dados, ou logar, mesmo que não tendo os dados de login. E aí, falei dos ataques e agora vou falar de alguns casos famosos. O WannaCry, que foi 2017, o ataque na Europa toda. E foi mais ou menos aí, a gente teve aí, né? Então, tô falando de coisa velha, tem coisa muito mais atual. Eu vou deixar pro próximo vídeo aí pra você ficar se cabelo em pé. Se você soubesse da track atual. Então, mais ou menos foram encriptados, todos os arquivos que bateu nesse ataque foi encriptado, né? No caso, bloqueado. E a gente está falando de uma Europa quase que completa, né? Em matéria de quantidade, realmente afetou o mercado aí, europeu aí. E esse ataque é lembrado por uma perda econômica muito grande. Ataque também, outros ataques que aconteceram, né? No caso aí, o ataque da Sony, no caso da Coreia do Norte versus Sony, né? Depois daquele filme, o prejuízo que a Sony teve é absurdo, né? Então, só para você entender, né? Tem outro que foi o Config, que no caso aí foi ataque ao sistema Windows em 2008, na época. Foram mais de aproximadamente aí, o Config foi mais de 10 milhões de equipamentos infectados em 190 países, né? Só para ter noção. O StuXNet, que foi na verdade aí 2010, e aí começou aquela etapa de espiões cibernéticos e tal, e aí tem aquele episódio envolvido no Irã, de um país indo lá e burlando toda, né, e destruindo até um equipamento que fazia parte lá de uma usina deles, e o ataque de volta também, que eles mandaram de volta em 2015 com a empresa americana. E PET, no caso aí, que foi um ataque em 2016, que foi a partir daí que surgiu o ransomware, que foi a partir de um PDF executável. Só para você ter noção do grau que é. E estou falando assim bem rápido, para você poder entender. Isso não estou falando da atualidade. E aí, quem é games, observa a próxima. Quem gosta de games, observa o próximo. Eu vou falar da quantidade que tem de ataque a games, dentro dos games, e alguns games também participam desses ataques aí, né? Então, programas maliciosos que se fazem jogos, mas na verdade são usados para ser objeto de ataque. E aí, assim, algumas formas de você se defender, claro, que eu não estou aqui para ficar, né, bajulando quem burla a lei, estou fora dessa história. Meu caso aqui, eu não tenho nada contra o movimento anônimo, já zero, né, porque entra numa máquina e observar. No nosso país não é crime, né? Crime é quando retira algo. Estou falando sério sobre isso. Então, assim, eu não faço isso, jamais. Eu tenho uma ética muito grande com tudo, e principalmente o respeito a todas as empresas que eu trabalhei e trabalho, jamais.
Então, se eu tiver, eu tenho 2 máquinas, faço a minha máquina. E aí eu vou agora falar de algumas precauções tuas que, assim, geralmente, uns programas que a gente toma conta e observa, tá? Então, bom, e aí tem alguns programas básicos, né? Sistema, primeiro de firewall, né? Então, habilitar seu firewall, deixar ele bem funcionando direitinho. Bom, GUpdate Force, que vai forçar atualizações políticas do grupo do computador. GUpdate Force são programas do próprio Windows, tá? GP Result, que dá informações detalhadas sobre as políticas do grupo aplicado ao usuário do computador. Get GPU, a lista de políticas do grupo em domínio, quer dizer, isso aí é um comando de PowerShell. SecPool MSC, eu gosto bastante desse cara. Abre o editor de política de segurança local para configurações de segurança em computador individual. Audit Pool, né? Bom programa para você colocar auditoria em várias partes, ou auditoria em tudo relativo ao teu sistema, né? Toda conta do seu sistema. Enfim, né? Então, verificar aí o tráfego do seu firewall, atualizar sempre versões atuais do seu Windows, manter o seu Windows sempre habilitado e ativado, utilizar com certeza o Windows Defender também para segurança e tal, e principalmente ter um antivírus aí que faz parte do quadrante, dentro deles o Norton, dentro deles o AVG, dentro deles o E7, dentro deles o Kaspersky, no caso, que também é excelente programa. Então, são alguns programas que no caso, eu falaria para você também ter um antivírus, além de tudo isso ativado, além de não clicar em nada, não confiar em nada, e se está com alguma desconfiança, sua máquina infectada, é só entrar em contato comigo que a gente conversa sobre isso. Tá? Um abraço. Mais uma vez, o curso que a gente vai fazer, na verdade, ele é tudo prático, e eu venho batendo muito nessa política de fortalecimento da tua segurança, fechar a tua máquina e o seu mobile também, tá? Então, um abraço para você, sabendo o valor do curso, sabendo que você tem um desconto, sendo aluno, e aí é só conversar com a gente, tá? Começa dia 7 agora, desse mês. Então, não perca a oportunidade, e a ideia é a certificação para vocês, tá? Obrigado mais uma vez, Belém, e fico com Deus.